O que eu acho que tem de novo nessa história, a América Latina sempre foi vista como um quintal americano. Nós éramos um quintal dos Estados Unidos. O que ocorre? Venezuela é uma grande produtora mundial de petróleo. O Brasil se tornou um grande produtor mundial de petróleo. O Brasil é hoje um grande produtor de alimentos e bens primários para o mundo. A China está interessadíssima na América Latina, na Argentina, na Venezuela, é, a Rússia também, os Estados Unidos grilados com isso. Então, aqui está se tornando o palco de uma disputa geopolítica que não havia entre as grandes potências, especialmente China e Estados Unidos. A gente tem que estar de olho nisso aí, porque eu vejo essa coisa da Venezuela tendo também interesses em esquentar o ambiente, interesses externos à América Latina em esquentar o ambiente aqui, porque é uma disputa geopolítica em torno em torno das riquezas daqui, desde a Amazônia até o petróleo, etc. e tal. Então, eu acho que isso é uma outra questão que a gente tem que prestar atenção nessa questão da Venezuela. Isso pode desestabilizar muito a situação na América Latina e estarmos vivendo uma nova fase. Raquel. Queria fazer uma outra observação também, do quanto esse posicionamento do presidente Lula ele vai na contramão do que o Brasil vinha sinalizando nos últimos dias. O que o Brasil vinha sinalizando? O Brasil soltou uma nota do Itamaraty, uma nota muito ponderada, dizendo: olha, vocês precisam divulgar as atas das eleições. Nós estamos no aguardo dessas atas, porque esse processo precisa de transparência. Depois, o Celso Amorim, o enviado do presidente a Caracas, dizia: eu preciso das manifestações dos observadores internacionais. Eu preciso que eles nos digam se essas eleições foram realmente limpas, foram transparentes. É da tradição da diplomacia brasileira. Eu conversei com vários diplomatas experientes nos últimos dias. Não se precipitar. Atuar como um mediador, atuar como um pacificador, principalmente aqui na América Latina. Ninguém esperava do Brasil, imagina, uma postura beligerante como a do Milei. Esse negócio é um absurdo. Né, o que está fazendo esse presidente argentino, outras lideranças desse tipo. Então, o Brasil vinha tendo uma postura muito calma e cautelosa, dizendo: nós precisamos de transparência nessa eleição, nos comprovem que vocês venceram, certo? Mostrem as informações e queremos ouvir isso também dos observadores internacionais. Aí o que acontece? As atas não vêm a público, o Maduro argumenta um ataque hacker absurdo. Os observadores internacionais, que principalmente ali o Carter Center, que tem muita credibilidade e havia sido convidado a ir para Caracas pelo próprio regime venezuelano, pede com urgência as atas e não recebendo, se retira do país. E aí Amorim vai conversar com Maduro, conversa ali também com a oposição, traz o relato para o presidente Lula, e aí o Brasil, na figura do presidente Lula, contrariando tudo isso que ele tinha colocado, de pedido de transparência, de pedido das atas, de ouvir os observadores internacionais, sem ata e sem ouvir o posicionamento dos observadores internacionais, o presidente Lula diz que não, está tudo normal, não teve nada grave, um lado está contestando, entra na justiça e espera a resposta da justiça. Ora, de um governo que é ditatorial e onde o judiciário está contaminado, você percebe o desvio de rota que o presidente Lula fez, da rota que vinha sendo traçada pela diplomacia brasileira? Foi muito complicada essa declaração que ele deu hoje, muito difícil e muito ruim mesmo para a tradição diplomática brasileira.
Verdade. Ficou esquisito, né? Porque ele tentou começar certo, no sentido de vamos esperar as atas, mas aí depois se perdeu, né, Thales? Parece ali nas palavras. E aí não sei se é proposital, não sei se é acidental no improviso, mas chamar o processo de eleições na Venezuela de normal, que tá tudo normal, é um erro, né? Agora só não sei se foi calculado esse erro ou se é um erro acidental, digamos assim, ou se é a opinião dele mesmo e ele não quis calcular. Tem um pouco de tudo. Basicamente, tem a situação de encruzilhada em que o Lula está vivendo, em que o governo brasileiro está vivendo diante dessa situação. Essa encruzilhada tem vários culpados. O principal é o Maduro, é claro, né? Que é o protagonista da confusão. Mas tem os nossos aqui. Tem o PT, tem a Carmen Lúcia, ao não mandar os representantes lá, para os observadores lá, técnicos, isso a gente ficou meio a descoberto. Tem o próprio Celso Amorim, tem todos, vários, e o caso é que vários culpados na história, mas basicamente estamos numa encruzilhada. E o Lula está empurrando com a barriga na tentativa de ver se sai dessa encruzilhada com algum tipo de acordo internacional e até envolvendo talvez o Maduro. Acho difícil. Por quê? Porque começou a violência nas ruas. E quando a violência vai para as ruas, fica muito difícil você sair com uma solução negociada. Vai ter que ter um vencedor nessa batalha lá interna deles. E agora, esses vencedores são, em geral, temporários, como tem sido na América Latina. Vencedores temporários. Enquanto não se estabelecer uma prática de respeito à democracia, essas coisas vão ficar assim, indo e voltando. Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente já está com essa prática. Só, Coach, antes de eu passar a palavra para você, registrar aqui o nosso superchat, que traz um contraponto. O Wilson Júnior disse: galera, o que o Lula disse de ser normal é o processo de reclamar na justiça. Ele não se referiu ao processo eleitoral. Foi o entendimento do Wilson, que comentou aqui com a gente. Bom, e aí, Coach? Sobre isso eu queria falar, até para evitar mal-entendido. Um assunto tão grave, tão delicado como esse da Venezuela e o papel do Brasil nessa história, o Lula tinha que ter feito um pronunciamento ao país, ou uma entrevista coletiva, ou uma nota oficial, esclarecendo exatamente qual é a posição do Brasil. E ele foi falar sobre isso numa entrevista para uma afiliada da Globo no Mato Grosso. Sabe? Aí acontecem essas coisas, é o improviso, aí é o que dá na cabeça na hora, que não foi combinado com o Itamaraty, com o Celso Amorim, com ninguém. É só perguntar para ele, ele vai e responde. Ele não pode fazer isso. Ele falou: não, eu vou convocar a imprensa, uma entrevista coletiva, vou fazer um pronunciamento amanhã à noite. Mas não, responder para um repórter de uma afiliada da Globo sobre um assunto desse e dessa maneira. Sabe, o erro principal, eu acho, está aí, na forma e no conteúdo. Exato. A entrevista completa ainda não foi divulgada, a gente vai trazer daqui a pouquinho. Diga, Raquel. Não, que o coach, eu acho que se estivesse lá assessorando ele, ia isso eu pensei. bravo da vida. Está faltando o coach. O cara faz isso. Porque é um assunto tão sensível, né, que realmente tem gente falando assim, uma entrevista coletiva para falar da Venezuela, por ser outro país. O Brasil é um líder, né? O Brasil é o maior país da região, é lógico que... Era um momento de afirmação do Brasil e do Lula. E perdeu esse momento. Exato. Oi, Raquel. Não, claro, uma entrevista coletiva para falar da Venezuela. O Brasil é um líder regional e a questão da Venezuela é uma questão que envolve princípios, né, gente? A gente está falando de princípios, de democracia. Ditadura, e acabamos de passar pelo 8 de janeiro. Vocês percebem a sensibilidade do tema? O Brasil acabou de passar pelo 8 de janeiro, acabou de passar por uma tentativa de golpe de Estado. Então, você endossar, de alguma forma, uma ditadura, depois do momento que o nosso país viveu, é algo delicadíssimo.
É essa a delicadeza a importância dessa situação. Ela extrapola até o nosso papel de líder regional e entra para dentro da nossa política interna com muita força, por conta desse momento muito duro que a gente viveu.